Olá para você, seja muito bem-vindo. Este é o Alego Entrevista da sua TV Alego. Aqui nos estúdios a gente recebe a deputada Leda Borges. Deputada, seja muito bem-vinda. É um prazer poder mais uma vez ser entrevistada por você e poder estar aqui na TV Alego, essa TV que leva informações do parlamento, né, e dos deputados também. A deputada Leda Borges tem uma característica muito forte, ela é muito sincera, não é? E, às vezes na política não dá para ser, não, na política não, em tudo às vezes não dá para ser sincerão, tem até esse apelido, né? Vamos ser sincerão. A deputada Leda Borges não tem disso não, ela está na política, já foi secretária de Estado, já foi prefeita, mas ela é muito sincera. Deputada, já foi prefeita em Valparaíso. O que acontece na questão do entorno do Distrito Federal? Para muitos, um problema. Eu particularmente, Murilo Santos, gosto de enxergar povos, regiões, cidades como soluções. O que é a questão? A senhora deve ter quase uns 30 anos lá, não é? Sim. Não é lá no entorno? Sim. O que é a questão do entorno do Distrito Federal que sempre, não sei se a senhora discordar, fica à vontade, ou sempre não, mas algumas vezes é apresentado como um problema. Problema para Goiás, problema para o Distrito Federal, e na minha visão, sem procuração para defender nada, é solução para os dois, não é não? Sim, na verdade, eu moro lá, eu moro no entorno e na mesma cidade há 28 anos. E eu nem gosto desse nome entorno, né? Isso. Eu lutei muito para que a gente pudesse criar a região metropolitana do Distrito Federal. Nós somos a riqueza de Brasília. Na verdade, os nossos trabalhadores, homens e mulheres, é que levam essa riqueza, o seu conhecimento, a sua mão de obra, não é? E depois de um certo tempo, nós começamos a ter vida própria. Mesmo que com características muito diferentes do restante do estado, porque somos uma região metropolitana, estamos ao redor da capital do país. Então, tudo lá é muito rápido, o pensar das pessoas é Brasília, é muita gente, é uma comunidade grande, né? Só no entorno sul nós temos em média 800 mil habitantes, né? 700 mil habitantes. Então, as nossas características são de uma modernidade, de um pensar moderno, ágil, rápido, por conta da capital. Então, não tem aqueles sentimentos interioranos, né? De sentar a calçada, né? Conversar, papear. Então, o nosso ritmo... Jogar lá na praça, né? O nosso ritmo é muito acelerado. Bem, então, hoje, a nossa região é o segundo maior colégio eleitoral do estado de Goiás. Em termos de riqueza, a nossa região tem Lusiânia com uma produção excepcional agrícola. Nós temos Cristalina, que converge o maior produtor de alho do estado, ou do Brasil, parece. Batata, segundo maior produtor de batata do Brasil. Temos Formosa, que tem suas características. Então, eu entendo, Murilo, que falta conhecer. Claro que como são regiões, é uma região que cresce aceleradamente, em consequência da capital federal, não é? Isso. Ela atrai ficou muito, né? aquém da sua infraestrutura, não é? Isso. Porque muitas das cidades, elas se emanciparam de Lusiânia ou de Formosa, ou de Santo Antônio do Descoberto. Né? Eram distritos, grandes distritos, a exemplo de Valparaíso, que emancipou de Lusiânia, Novo Gama, que se emancipou de Lusiânia, Cidade Ocidental, que se emancipou de Lusiânia, outras de Santo Antônio, outras de Formosa. Então, essas emancipações trouxeram essa demanda reprimida de infraestrutura, porque havia um maior investimento na sede dos municípios e não nos distritos. E um esquecimento, esquecimento dos distritos. Então, quando se emancipa, nós fomos emancipados já com uma população
densa. Os problemas se evidenciam, De né? antigamente, de 30 anos, não é? Uhum. Mas é de um povo ordeiro, trabalhador. Valparaíso, que é a minha cidade, é o centro geográfico do entorno sul, tanto que a demanda de educação é alta, nós temos faculdades e muitos bancos, né? Nós temos um shopping que atende até as cidades satélites mais próximas de nós. Então, eu não vejo como problema. Eu tenho certeza, nós somos a 10ª economia do Estado, Deputada, na sexta. até por conhecer muito bem a região, faltaria, sim, uma unidade política? Por exemplo, é comum a gente ver no Congresso Nacional a bancada do Nordeste uma atuação muito uníssona, né? Muito unida. Isso Sim. toda hora a gente vê no noticiário, a bancada do Nordeste, Muito. e lá não importa a sigla, não. Falou que é para defender um assunto nordestino, todos os deputados federais, todos os senadores do Nordeste se engajam, se unem em torno de um só propósito. Sim. A gente não vê no noticiário assim, ó, a bancada do Centro-Oeste. Não. Não vemos isso. Será que não acontece algo parecido ali na região metropolitana? Com Lusiânia, com Formosa, com Valparaíso, Novo Gama, Águas Lindas. Será que não falta uma unidade ali das lideranças, não só das lideranças políticas, mas das lideranças empresariais? O que a senhora pensa sobre isso? A questão cultural é muito importante. Então, como nós somos municípios que nos emancipamos há pouco tempo, 25 anos, a história é recente, por exemplo, né? história muito recente, nós ainda temos essa cultura de que Lusiânia e Formosa é que são os esteios. Lê do engano. Lê do engano. Primeiro porque, geograficamente, não são essas as cidades que estão centralizadas mais, não é? Em desenvolvimento, em avanço, também nós estamos competindo. Falta o que, então? Essa representatividade de eixos políticos. Somos 41 deputados, nós somos só 3 deputados de uma região que define eleição. Que é a segunda maior do Estado. Segunda maior do Estado. Então, nós somos poucos deputados, nós éramos 4, né? O Diego virou prefeito, portanto, hoje nós temos só 3, na defesa de uma região densa e que decide a política do Estado de Goiás, não é? Então, a criação de novos eixos políticos, que é o que você dizia, é fundamental. Fundamental que se crie. Como foi criado um eixo político novo quando eu fui para frente e lancei a Sônia Chaves de Novo Gama como candidata a deputada estadual, porque você tem a força dos deputados de Lusiânia, que sempre fazem 2. Isso. Aí vem a força política de um novo eixo, fazendo Valparaíso Ocidental e Novo Gama. Para cima, Formosa, não é? Águas Lindas, que já teve, fazendo um outro eixo, né? Com o Hildo do Candango. Então, isso nos fortalece. Só que eu tenho sentido que nós estamos retrocedendo nesse ponto. Pois é. Sabe? Deputada, outra questão que eu particularmente sempre defendo, pelo menos no jornalismo, né? Até pela região metropolitana, por aquilo que a senhora disse, por ser uma região metropolitana, ser a riqueza de Brasília, a riqueza do Distrito Federal, não tinha que ter mais investimentos, mais compromissos financeiros por parte do governo federal e do próprio GDF, que é o governo do Distrito Federal, na região metropolitana, nessas cidades que estão ali? Nós vivemos momentos melhores em termos de convênios, né? Nós tivemos momentos em que, por 2 governadores, e depois houve um problema com o Tribunal de Contas do Distrito Federal que não mais permitiu. Então você vê que nós avançamos e depois retrocedemos, né? Já tivemos oportunidade de conveniar com Brasília na saúde, por exemplo. Foi fundamental, retrocedeu porque o Tribunal de Contas não aceitou. Pois é. Não é? Triste, nós temos, né? O governo federal, nós tivemos já momentos bem melhores, políticas públicas na saúde, na educação e na cidadania, na assistência social, muitas obras, retrocedeu de novo. Então, as políticas públicas, elas estão deixando de ser
deixando de acontecer. Deixando de ser implementadas, estão né? deixando de ser Efetivadas, implementadas, efetivadas, né? Então a gente tem sentido isso, né? E não adianta, porque existe uma região metropolitana antes de Marconi e depois de Marconi. Não adianta. O legado de água, de sistema de água com Corumbá 4, legado na educação com os colégios de tempo integral, legado com os restaurantes cidadãos, legado com os programas sociais, legado na saúde, é o que não deu tempo de nós executarmos a regionalização. Mesmo assim, nós entregamos em Valparaíso um hospital que foi pensado, o hospital, mas se transformou em unidade mista, que foi entregue pelo governador na minha cidade, que é a rede que se tem até hoje, né? Então, eu creio que esse projeto de regionalização, que começou, na verdade, pela secretária de Estado, doutora Irani, aquela é uma mulher de visão, e depois os secretários que a sucederam continuaram com a regionalização, foi a sorte, porque nessa pandemia diminuiu o que o governo do estado precisou fazer, que foi aumentar leitos de UTI, mas os equipamentos públicos já estavam lá, não é? Então você precisou de construir ou equipar ou montar UTIs, porque os hospitais existem. Então, não deu tempo para terminar a regionalização, pensada lá com o doutor Irani ainda, no governo Marconi Alcides Rodrigues. Doutor Alcides, e que é o que ainda nós temos sobre regionalização. Deixa eu pegar esse gancho da saúde aí, porque nós estamos na pandemia. Na região metropolitana está faltando vacina também? É vacina, o leito de UTI, né? Esse caso de Águas Lindas é muito grave. Eu despachei com o governador Caiado, despachei com o grande secretário, que é o doutor Ismael Alexandrino, me recebe, ouve, me atende, sabe? Mas eu disse, e ele pediu, eu mandei planta baixa lá do Hospital de Valparaíso com uma ala que daria para fazer um hospital de campanha para atender o entorno sul, além de Lusiânia, não é? Porque Lusiânia atende Lusiânia e Cristalina. Mais um atenderia Valparaíso, Novo Gama, Estado Central, lá para cima Formosa e Águas Lindas. Então eu daria para tudo isso, mas infelizmente o governador resolveu não fazer o de hospital de campanha de Valparaíso, né? E está faltando leitos, fecharam de Águas Lindas. Eu estive lá, conversei com o atual prefeito, ninguém sabe onde estão os equipamentos, sabe? Ninguém sabe, ninguém viu, o doutor Lucas Foleda, ninguém acha esses equipamentos, onde foram parar e tudo mais. Terrível, né? Então, eu creio que não pode ter sigla. Não deveria, né? Não deve ter sigla, não deve ter oposição. A vida, ela ultrapassa essas questões muito mais que tudo de isso, quem né? fala o microfone aqui, entende, sabe e conhece a região como eu. Eu conheço a região. E quando eu digo, não é porque é em A ou em B ou em C, é porque é aquilo que se precisa. É uma realidade, não né? é? E o bom gestor, seja ele qual for, ele precisa atender o clamor do povo. Verdade. E o clamor do povo chega a esta casa pela nossa voz. Deputada, estão fazendo sinal ali para mim que a gente tem que encerrar, mas eu não vou encerrar antes que a senhora comente seu projeto, né, que ganhou repercussão nacional dos absorventes, por gentileza. Bem, é porque esse tipo de projeto, que é o absorvente gratuito entregue pelas unidades escolares, né? Pelos órgãos públicos, né, que recebem ou que convivem com a juventude, com as moças, né, com as meninas, vem de experiência minha, inclusive. Não é? A gente precisa fazer o que nos faz mal, melhorar para as próximas gerações, né? Com certeza. Então eu me lembro como eu ficava ansiosa, preocupada, num momento que não existia, nem se falava ainda em absorvente, né? É verdade. E o tanto que a gente sofre mentalmente, psicologicamente, com essas questões mínimas. Porque está sentada lá na sala de aula,
não sabe como é que vai ser a hora que levantar, porque o pai não teve como comprar, nem a mãe, aí inventa plástico, inventa toalhinha. Gente, esses assuntos precisam ser discutidos no século XXI. Verdade. Quanto mais a gente discutir a questão da menstruação, que é biológica, é uma questão das mulheres, mas é biológica delas, e que traz sofrimento. E hoje as pessoas não têm dinheiro, gente. Não tinha esse tipo de instrumento antigamente, e a gente sofria do mesmo jeito, psicologicamente, e hoje tem, mas as famílias estão empobrecidas cada dia mais. Então, a gente precisa pensar na saúde mental. Não só financeiramente, não, né? Saúde mental das jovens, autoestima, não é? Então, assim, esse projeto da menstruação sem tabu é um tema que precisa ser discutido pela sociedade. Verdade. Precisa ouvir as meninas, o sofrimento que elas passam. Eu fiquei tão feliz, Murilo, que antes da tramitação, já tinha apresentado e começou a tramitar, o governo, a nível nacional, houve uma matéria acerca desse assunto que eu tinha pautado como projeto de lei. Eu quero pedir aos meus colegas que vamos dar celeridade nele. Ele é muito importante. Quando você tem uma diretora de escola que é sensível a esses fatos, ela mesma compra. Mas, gente, nós somos Estado. Nós administramos o recurso do povo. E tem condições para isso, tem condição para isso, né? Então, eu fiquei feliz porque eu pus no papel o que eu já tinha passado como jovem. Uma experiência de vida, né? E acho que as outras meninas hoje, as minhas filhas, minhas netas, não precisam passar por isso, nem filho de ninguém, nem filha de ninguém, né? E discutir essas questões, né? Verdade. É muito pouco discutida a questão da TPM, das mulheres, é muito pouco discutida a questão quando a gente entra na menopausa, a menstruação, é tudo muito tabu, né? Sim. Muito tabu, olha, não, nós precisamos... E o parlamento é para isso, exato, né? Para debater o parlamento temas. é para isso, exatamente. Né? Não apenas esse tempo de pandemia aí, para que esses assuntos não ganhem maior repercussão de forma presencial, vamos dizer. E de assim uma dizer, forma né? tão simples, você tirar um sofrimento psicológico das meninas, que eu tive também. Sabe, é um sofrimento, é um trauma que você começa a ficar, é muito ruim. Então, eu fico feliz de estar pensando em futuras gerações, né? Futuras gerações que eu vou passar, mas eu preciso deixar um mundo melhor. E se a forma que eu tenho de deixar um mundo melhor é construindo os projetos, apresentando, debatendo, sendo dura, aguerrida, né? Como essa questão do IML de Aragarças, fechado, como a questão da escola, que querem fechar para criança lá em Aragarças, de educação fundamental, primeira fase, ter que atravessar BR. Pois é. Né? Então, eu preciso defender essas pautas humanas. Essas pautas humanas são importantes para que seja aplicado o recurso nas políticas públicas, não é? Verdade. Então, eu agradeço a você a oportunidade, a todos que nos assistem pela TV Alego. Nós, mulheres, somos assim, né? Apontamos às vezes o dedo, conversamos mais rispidamente, é porque a gente precisou lutar muito, muito, para ter o nosso espaço reconhecido, seja em qual esfera administrativa, seja em qualquer lugar da sociedade brasileira. Não é? Nós temos um país machista que está retrocedendo, né? Nos seus direitos cidadãos, né? E nós temos um Estado que, pela representatividade aqui, de 41 deputados, 2 reeleitas, nenhuma nova, só 2 mulheres, também né? machista. Houve um tempo, já teve legislatura aí com 7, né? 7 ou 8. 7, o máximo acho que na história é 7. A turma até brincava, a casa das 7 mulheres, né? E o que me preocupa é que não houve renovação. Por exemplo, eu e a Adriana, 2 mandatos, mas não veio a Maria com o primeiro. Compreendeu? Então, quando você deixa de ter vereadoras, deixa de ter prefeitas, é sinal que lá para cima você vai a cada dia minguar mais a representatividade feminina. Eu sempre costumo dizer, Goiânia nunca teve uma mulher eleita para a prefeitura de Goiânia. O estado de Goiás jamais teve uma mulher eleita governadora ou vice.
E a gente pode aprofundar, né? Nunca tivemos uma mulher na presidência da Assembleia Legislativa. É por isso... Não tivemos mulher na presidência do Tribunal de Justiça de Goiás. E é por isso que eu te digo que quando dizem sobre Marconi, eu te digo uma coisa. Eu fui a primeira mulher a presidir a Agência Goiana de Desenvolvimento Regional do Estado. E eu fui a primeira mulher do entorno a ser secretária de Estado. Então aí é muito emblemático isso para mim, porque eu luto muito pelo entorno, sabe? E quando eu tive essa oportunidade de trazer o entorno para dentro do primeiro escalão de um governo estadual, eu fiquei muito grata, muito lisonjeada, e foi uma grande oportunidade da representatividade, da importância da região dentro de um governo. E isso tudo é a visão do governador Marconi, do ex-governador. Deputada Leda Borges, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da TV Alego, muito obrigado por essa entrevista, por esse debate, por esse bate-papo, pela apresentação das suas ideias, dos seus projetos, das suas propostas. Muito obrigado pela presença aqui no Alego Entrevista. Eu quem agradeço a você, Murilo, agradeço a todos que nos assistiram, agradeço a produção técnica do programa da TV Alego, né? O Márcio, que fica sempre, Leda, vamos falar um pouquinho. Eu tenho muito prazer em poder trocar com você ideias de um mundo melhor. Nosso Márcio Lozeiro, um dos melhores produtores de TVs do país, né? Isso. Deputada, muito obrigado, viu? A gente fica por aqui, terminamos aqui agora o seu Alego Entrevista. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu incentivo. Um grande abraço para você e até nosso próximo encontro.